Olá, meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra, e a gente está em um novo episódio do Lorecast. Hoje, quem vem falar é o Lucas. Ele é apresentador, co-apresentador, ator coadjuvante, ator principal. Hoje ele está de entrevistado, porque a gente vai falar especificamente sobre nandrolona e osteoporose, que é o livro que ele lançou, e aí ele vai se apresentar e mostrar esse livro de capa azul. Bonito, ficou bonito, gostei. Se apresenta. E não vou dar vinho. Hoje não tem vinho. Pô, eu sou convidado. Não tem vinho, não tem chocolate, não tem nada. Prazer estar aqui de novo em mais um episódio do Lorecast. Espero que a gente contribua aí pro conhecimento de todo mundo. E eu sou o Lucas Caselli, sou médico do esporte, sou fisiatra e autor de alguns livros. Na verdade, esse aqui é o meu 10º livro que acabou de sair, o Decanoato de Nandrolona, da osteoporose pós-menopausa. Muito bom. Eu coloquei uma caixinha nos stories e eu vou... Depois a gente responde. Né? Tá bom. Tá? Mas fala qual foi o objetivo de fazer esse livro? Por que alguém vai falar de uma coisa que é pouco utilizada no tratamento da osteoporose em mulher? O que acontece é quando à medida que a gente vai envelhecendo, né, a mulher principalmente, né, você sabe melhor do que eu isso, né, vai perdendo os hormônios femininos. Então, ao longo da vida a gente vai declinando a nossa massa óssea, né, em uma porcentagem aí de 0,5% a 1%. E isso passa para perto de 3% depois da menopausa, né, especialmente se eu não fizer uma reposição hormonal. Então, eu tenho um grande declínio, né, do patrimônio ósseo que você adquiriu, né, nas idades mais jovens. Onde o pico de massa óssea é entre 20 e 25 anos. Isso. Depois disso, você começa a perder. E por isso que é super importante, né? A gente já pode colocar isso desde agora, né? A aquisição de patrimônio ósseo. Então, sempre fazer atividade física, uma dieta adequada, né? Principalmente atividade física que tenha treinamento de força, atividades com impacto, né? Com carga, que você possa realmente... Quanto maior é a montanha que você sobe, melhor é a vista lá na frente, né? Tomar sol. Tomar sol consumo também. De cálcio. Cálcio, vitamina D, né? Então, a gente vai perdendo e a gente também vai perdendo massa muscular. Né? Então, é muito comum a gente observar hoje a associação. Até tem alguns fatores de risco para a osteoporose, né? A mulher caucasiana, a mulher muito branca, ó. Mais baixo peso, né? Ferrou. E aí, com baixo peso, também tem pouca massa muscular. Então, a associação da sarcopenia, né? Da perda de massa muscular com a osteoporose, a osteopenia é muito comum, né? E os tratamentos hoje que são liberados, que tem a evidência que a gente chama de grau A, né, grau de recomendação A, que é a melhor evidência que tem, eles não abordam em nada a massa muscular. É óbvio que a gente pode recomendar a suplementação de proteína, de creatina, treinamento de força, né, atividades com impacto. No entanto, né, eu tenho uma série de trabalhos que eu posso ter isso potencializado. E se eu já tiver uma perda tão grande para a mulher ganhar massa muscular, com uma testosterona que já é 20 vezes menor do que o homem, já é difícil, né? E ainda especialmente em idades mais avançadas. A gente sabe que o idoso ganha menos massa muscular. E tem medicações para isso. Assim como eu tenho um analgésico para dor, eu tenho um anestésico para fazer uma cirurgia, né? Um corticoide para coibir inflamação, eu tenho um anticatabólico, né? Um que vai gerar hipertrofia muscular. O decanoato de nandrolona é um esteroide anabólico, né? E ele age em duas frentes, aumentando a síntese de proteínas e o acréscimo de nitrogênio no músculo, então aumentando a massa, a capacidade de gerar mais massa muscular, e ao mesmo tempo que ele diminui a quebra de massa muscular, né? A gente se renova todos os dias, então vão saindo, né? Por que as mulheres fazem peeling, não é isso? A renovação celular, vai chegando células novas, né? Então você tem um turnover, né? Você tem um equilíbrio, né, de produção e degradação de células o tempo todo. Acontece quando você usa um esteroide anabólico, você vai aumentar a torneira e vai fechar o ralo. Então, no balanço, você vai ganhar massa muscular. E o músculo, como ele está inserido no osso, quando você contrai, ele gera tração e gera tensão nessa estrutura óssea, que é o que a gente chama também de efeito piezoelétrico, né? Um nome mais complicado, mas que isso é um estímulo também para o acréscimo de massa óssea, né? E claro, todo esteroide anabólico tem uma primazia, né? Ele é utilizado como anticatabólico. Então, é o único medicamento que já foi estudado com ensaios clínicos randomizados, controlados, que não é quando a gente vai ver segurança e a eficácia de um fármaco, tem que ser esse tipo de estudo, né? Eu tenho um grupo homogêneo, sorteio para cair em 2 grupos, né? Acompanho antes, durante e depois. Um grupo, é que você tem que explicar, porque muita gente é leiga. Um grupo usa o medicamento e outro grupo não usa o medicamento.
Então, a única diferença entre os grupos tem que ser o é o medicamento. medicamento, para eu ter certeza que antes e durante, né, se os grupos forem diferentes no resultado, aquele efeito se deve ao medicamento. Então, é o único esteroide anabólico que foi estudado para essa ocasião específica. E dentre os tratamentos que atualmente hoje são liberados, né, que tem um bom grau de recomendação para tratamento de osteoporose, é o único que atua diretamente na massa muscular. Todos os outros não atuam Nenhum. na massa muscular, nenhum. Os antiabsortivos, Então, nem os metabólicos eles são muito ósseos. eficazes, né? Eles são muito bons, então tem evidências muito boas que eles realmente melhoram a massa óssea. Mas a massa muscular eu não consigo melhorar. E às vezes com o treinamento de força ou com a suplementação, às vezes eu não consigo massa muscular em um nível bacana, né? Interessante. Então eu posso, se for necessário, usar desse recurso. A outra coisa é que alguns medicamentos, eles têm potenciais contraindicações e têm, eventualmente, tempo limitado de uso. Alguns medicamentos eu posso usar por 5 anos. Se eu parar, alguns eu tenho que usar a vida inteira, que se eu parar, eu posso ter consequências lá de aumentar fraturas, né? Eu posso ter efeitos colaterais. Então, alguns medicamentos que são via oral, eu posso ter efeitos gastrointestinais, eu posso ter efeitos renais também para alguns pacientes. Então, no caso de ser contraindicado o tratamento, eu já fiz o tratamento convencional, não tive resposta com esse tratamento, né? Ou então na impossibilidade de eu utilizar, eu tenho mais uma carta na manga para fazer isso, né? Ou então até mesmo para usar em associação. Eu ia falar isso. Porque né, não é... Às vezes as pessoas acham que a gente está promovendo uma substituição de um tratamento melhor, né? Não existe uma competição dos tratamentos, mas sim é mais uma opção. Foi comprovado já por uma série de estudos que ele sim aumenta a massa óssea, né? E ele tem uma adequada segurança clínica, assim como todos os outros. Nenhum fármaco é isento de potenciais efeitos colaterais, seja um esteroide anabólico ou fármaco usado para osteoporose também. E, no entanto, ele é um fármaco que se provou adequado para você usar clinicamente e vai atuar na massa muscular. Então, a associação pode ser muito benéfica, porque além dele atuar na massa óssea, ele atua na massa muscular. Então, eu posso ter um tratamento que já é um tratamento de grau recomendação A por todas as sociedades do mundo. Que são os antiabsortivos, né? Que eu acho que tem que ser realmente também a primeira opção, né? Mas também a gente não pode deixar, né? A gente não pode ser negacionista científico e ignorar que existem aí, né, ao longo dos últimos 20, 30 anos, aí uma série de estudos científicos que eu reuni aqui no livro falando sobre isso, né? Eu acho que a maior aplicabilidade da nandrolona, no meu caso, são as minhas pacientes muito idosas, porque eu tenho um grau de pacientes muito idoso que não tem massa magra suficiente. Então, eu faço uma avaliação muito rápida, eu faço uma bioimpedância, peço para ela sentar e levantar, e eu tenho paciente idoso que precisa fazer o apoio, né? Então, eu tenho essa amostra bem importante. E essas pacientes, elas treinam realmente, mas elas sempre estão com massa magra insuficiente. Sim. E mesmo quando a gente faz uma medicação como o denosumab, que é o Prolia, você tem um ganho de massa óssea, mas ela não é tão importante a ponto de compensar, falar assim, não, vou fazer só isso. Então, eu acabo associando bastante esse tipo. E o grande problema é que o denosumab, que é esse anticorpo, você vai usar 5 anos. Depois de 5 anos, você vai ter que tirar. E quando você tira... Vai fazer o quê? Imediatamente, ele começa a perder. Então, eu estava falando com a Lívia, né? Então, uma das indicações é ou você entra com bifosfonato oral, ou você faz até uma injeção de ácido zolendrônico nesses casos. Mas, apesar do remédio ser bom, ele não é o último passo no tratamento, porque depois ele gera um desafio. Sim. Como vou tratar? E o que você falou é muito importante, né? Porque assim, você vê que um idoso, muitas vezes, ele sobe a escada devagar. Porque para ele subir rápido, ele necessitaria de 120% da capacidade dele. Só que ninguém consegue ir além de 100% da própria capacidade. Verdade. Ou seja, ele não consegue ir rápido, né? Então, o que acontece muitas vezes quem vai envelhecendo é que às vezes acontece algum fator de doença, por exemplo. A pessoa teve uma pneumonia, a pessoa precisou fazer uma cirurgia, ou ela ficou acamada por algum tempo, e aí esse imobilismo, se ela já tem uma dificuldade, né? Ela já está num limiar de que ela tem dificuldade de levantar, ela já faz as coisas mais devagar, um acamamento por alguns dias ali, uma semana, por exemplo, pode ser suficiente para ela ultrapassar um limiar de independência física, ou seja, a partir daquele momento,
ela não consegue mais levantar do sofá sozinho, né? Ou seja, ela não consegue mais ir no banheiro sozinha. E aí ela vai para a cama. E aí o negócio é uma espiral descendente. Então, esse momento específico, ele é muito crucial, né? Eu chamo isso de... É quase que aquela golden hour, né? Assim, aquele tempo que é muito especial e muito delicado, que você tem que atuar rápido ali para poder frear essa perda mais importante, né? E além do que, até por mecanismos centrais, o esteroide anabólico age aumentando a força, né? Então, por que as pessoas caem muitas vezes, né? A pessoa fica só treinando equilíbrio. Ah, não, ele cai porque ele tem desequilíbrio, ele cai. Mas por que ele tem desequilíbrio? Porque por falta de força. E porque eles não têm... E porque não tem massa muscular. Também, para gerar esse equilíbrio, essa adaptação, né? O músculo, ele tem uma série de mecanismos de resposta muscular para a central, que, ou seja, você consegue perceber, né? Se você fechar o olho, você consegue perceber se o braço está esticado ou se ele está dobrado, né? Então, você tem essa percepção. Então, isso vem da onde? Desses receptores, né? Próprios receptores musculares. Então, treinar é muito importante, né? O músculo ele é muito importante porque ele tem um estímulo muito importante para a demência. O paciente acamado, ele sempre ele tem uma perda de cognição muito grande. Então, aquela avó que estava no sofá e não consegue levantar e vai para a cama, da cama normalmente ela não sai. Sabe que tem vários trabalhos de estudos que são epidemiológicos, né, ou populacionais, ou seja, que você vai acompanhando uma população durante um tempo e fazendo... Alguns lugares no mundo têm populações mais controladas no seu sistema de saúde, né? E existem cut-offs, né? Existem dados, valores limítrofes, a partir do qual eu começo a aumentar a mortalidade. Então, tem isso para a força de membros inferiores, para a velocidade de caminhada. Então, o que dá a velocidade da caminhada? É a força muscular. A força muscular dá a velocidade de caminhada. Então, a partir do momento que você começa a diminuir a força, diminuir a velocidade de caminhada, se eu não consigo caminhar 1 quilômetro, ou se eu não consigo uma determinada velocidade de marcha, primeiro que eu começo a fazer muito tempo entre um passo e outro. E isso gera desequilíbrio. E gerar desequilíbrio, eu tenho mais queda e eu tenho uma associação muito boa de mortalidade com diminuição de massa muscular, ou seja, aumenta a mortalidade eu ter menos músculo, e aumenta a mortalidade eu ter menos força muscular também. E quando você decidiu escrever o livro, lembra? Que era parte da sua tese, você descobriu alguma coisa muito interessante, muito fora do padrão, que as pessoas precisam ir atrás, ler o livro para poder entender? Esse trabalho surgiu, né, do doutorado. Eu me matriculei no doutorado com um tema específico, né, que era testosterona relacionado ao acidente vascular encefálico, né, o AVC. E aí, no meio do caminho, a gente teve lá, tinha um grupo de discussão do grupo da Cochrane, que é um grupo de pesquisa internacional, e eu estava lá e a gente começou a fazer um trabalho, eu comecei a procurar por esse tema e achei um monte de artigo muito bom. E aí, no final das contas, eu acabei mudando para isso, porque eu achei que realmente era um tema bastante inédito e que traria benefício para muita gente saber disso, né? O que eu fiz no livro? Então, o que é o decanoato de nandrolona, o que ele faz, como é que ele age, né? E eu peguei todos os estudos, que são estudos de alta qualidade, estudos randomizados controlados, e resumi todos esses estudos, e no final de cada um deles tem um QR Code ali. Você duvidou da informação? Você vai ali, bate o QR Code e vai direto para lá. No final disso, tem uma tabela com todos os resumos. Além do que, não só os estudos randomizados, tem outros desenhos metodológicos de estudo que também veio resultado positivo. E além do que, lá no final, as considerações, juntando todos os trabalhos sobre quanto que aumenta de massa óssea no quadril, no colo do fêmur, quanto que aumenta de massa óssea na coluna, no antebraço, né? Quanto que aumenta de massa muscular. Inclusive, a gente publicou um artigo falando sobre isso, né? Então, o tanto que é importante, né? Estudos de 2 anos com aumento de 5 quilos de massa muscular, 4 a 5 quilos, e perda de 4 a 5 quilos, ou seja, o peso manteve. Mas eu melhorei muito a composição corporal, né, dessa pessoa, né? Então, esses dados estão aqui, esses dados não estão reunidos em nenhum outro lugar, né? Fora aqui no livro e fora em artigos que eu já publiquei disso. Então, isso é uma... E claro, né, o livro é uma leitura mais fácil, né? Não deixa de ser científica, mas uma leitura mais fluida do que um artigo científico. E é uma medicação barata, pouco explorada, né? É muito barata.
E aí eu até coloquei hoje um vídeo de uma paciente minha, eu nunca vou esquecer disso, eu já tinha gravado isso há algum tempo e eu esqueci de postar. Que ela foi à farmácia com a minha receita e o farmacêutico falou assim, não, isso é um absurdo. O personal falou que era um absurdo, a médica nutróloga falou que era um absurdo, só que é uma paciente, ela é alta e ela é muito magra, muito magra. E ela tem uma perda óssea importante. Então ela estava usando o denosumab, mas o denosumab ganha um pouco de osso para ela, mas não ganhava a massa magra que ela precisava. E eu entrei. E ela mesma fala assim, nossa, mas eu sou outra pessoa. E ela é realmente outra pessoa hoje. Isso é muito interessante, né? Assim, primeiro que eu acho, assim, né? Com todo respeito, eu tenho amigos maravilhosos que são farmacêuticos, mas não é da competência dele julgar o tratamento médico, né? E dar palpite no tratamento médico. E você ir à farmácia, o cara falar que não vai te dar. Né? Então, aí é um caso de polícia, na verdade, né? Se ele tem a medicação, ele não quer te vender, mediante uma receita médica com o CID ali, Código Internacional da Doença, se ele não quer te vender, existe algum problema ali, isso é um caso de polícia, pode chamar a polícia e fazer um boletim de ocorrência. Então não tem que dar esse tipo de palpite, né? Então, de forma nenhuma, tem uma coisa que o farmacêutico é um aliado, né? Não pode jogar contra. Então, às vezes, tem alguma coisa e fala, olha, eu acho que errou a dose, olha, acho que errou a quantidade. Muitas vezes a gente erra também, né? Isso é verdade. Então, o farmacêutico, ou então chega lá a medicação e fala, olha, eu não tenho essa medicação aqui, mas eu tenho uma medicação similar, eu tenho um genérico, eu tenho a dessa outra marca. Então, eu acho que o tratamento tem que ser conjunto, né? E não, seria a mesma coisa que você falar, olha, vai lá, mas não fala com o farmacêutico não, viu? Fala só com o balconista. Vê se ele não é farmacêutico, né? Acho que seria meio desse nível, né? E outra coisa outros profissionais também, né? Então acabam não entendendo, né? Hoje em dia é muito fácil, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Mas por isso que assim, eu fico muito feliz do teu vínculo com a paciente, né? Se o paciente tem alguma dúvida, tem que falar com o médico, né? O personal não está acompanhando, né? Uhum. Pode ser uma pessoa que entenda muito do assunto, enfim, mas não é ele que é o responsável, né? Sobre essa medicação. É uma medicação que custa entre 10 e 20 reais. R$23. Por aí mais ou menos. Eu falo, custa menos de 30 reais e você vai usar no máximo 2 por mês. Uma a cada 15 dias, ou uma a cada 3 semanas, ou 4 semanas. Geralmente a maioria dos estudos é a cada 3 semanas. Então, a cada 3 ou 4 semanas. Ou seja, é menos de 50 reais por mês um tratamento que os outros medicamentos são muito mais caros. De novo, não é uma substituição, mas eu tenho um medicamento que ele além de segurança clínica adequada, não ausência de efeito colateral potencial, ele é eficaz. E ele também é efetivo, ou seja, quando eu jogo ele no meio, ele faz a diferença porque ele tem um custo-benefício muito importante, né? E onde que as pessoas compram o livro? Pode ser pelo meu Instagram mesmo. No meu Instagram tem o link lá do perfil, aí clica ali e vai abrir um menu com um monte de coisa. Entre os destaques ali, tá escrito livros ali. É direto no Instagram ou na Amazon também. Na Amazon também vende. E é um livro fácil de ler, né? É um livro... O Lucas gosta de escrever coisas que as pessoas possam ler tranquilamente, mesmo sendo leigo. Eu gosto de fazer um livro com linguagem intermediária para que os profissionais de saúde, né, nós médicos, a gente está acostumado, né, com a ciência mais truncada de você ler ali uma leitura mais densa, a gente lê muito, muito fácil, né? Mas para outras pessoas que às vezes são profissionais de outra área, né, o nutricionista que lida com isso, o professor de educação física, o profissional de educação física que lida com isso também, que ele também consiga ler, né, ler isso numa boa, né? Ou até mesmo alguém que seja... Alguns termos técnicos, né? Eu não vou explicar o que é um hemograma, né? Que é um exame de sangue. Eu não vou dizer, olha, o hemograma é um exame de sangue que você mede. Não vou explicar isso. Mas a pessoa consegue entender. Consegue entender, até para saber do próprio tratamento, né? Então, vamos terminar. Só deixa seu Instagram para o povo te seguir lá. Aliás, DR Lucas Caseri. Acho que... você tem 1 milhão de seguidores também, então... Não tenho tudo isso, não. Aí a pessoa compra o livro, né? E recebe diretamente em casa. Sim. Pode ser pelo meu Instagram, pela Amazon também tem. Então, o parceiro, né? O Ailton e a livraria Techbook também, eles colocam em vários e-commerces também. Se digitar meu nome lá e o Decanoato de Nandrolona aparece em vários lugares. Né? Então, eu ia agradecer, porque aí depois a gente vai fazer outro bloco. Bora.